Shalom! Continuando as gravações do O Pacto, segunda edição, o terceiro capítulo hoje. Liliane e Sérgio, nós estamos aqui novamente reunidos, como a gente vive 24 horas por dia, agora de frente à telinha, ou melhor, a câmera, né, para que possamos estar na telinha e dando prosseguimento, né, a ver se alguém entende, né, porque é gozado, né, porque certas coisas parecem tão claras e tão simples, né, e as pessoas as veem como um bicho de 7 cabeças. Hoje eu vi 2 notícias que me deixaram simplesmente feliz. Eu posso não estar com cara de feliz porque eu estou cansado. Estava até conversando com a irmã sobre isso, a irmã Joelma, porque ela disse que está todo dia cansada, com vontade de dormir, não tem vontade de fazer nada. Um dos motivos meus aqui, eu sei que é o calor, eu detesto o calor, mas não é só isso não, e também aí eu descobri que não era idade, porque eu tenho pessoas de 30 anos de idade dizendo a mesma coisa. Então já é essa cambada, né, mexendo com o ser humano há muitos anos, né, que eu achava que era porque eu era velho, mas não é isso não. Sabe, é uma falta de ânimo total. Sabe, é você conversar com uma pessoa, tentar explicar para ela a realidade, coisa que me fazia ficar feliz, e de repente eu não estou mais nem com o saco de falar para ela a realidade para ficar feliz. Eu já sei o que eu vou ouvir. Mas vamos em frente, o Pai quer que nós vamos em frente, nós vamos em frente até o fim. Afinal de contas, o Pai é o Pai, Ele sabe o que faz, tudo é o plano dele. Quem sou eu para ir contrário? Nós estamos chegando então, né, aqui no início do terceiro capítulo, embora tenha sido 4 programas, né, onde hoje nós vamos estar falando de um assunto, né, que é justamente o assunto que nem os sionistas, nem os evangélicos, nem os judaizantes, nem qualquer um que tenha religião aceita. Eles não percebem que eles estão sendo ludibriados, eles não percebem que eles estão sendo enganados, né, por falsos mestres, por falsos profetas, por falsos pastores. Na realidade, segundo Shaul, né, haveria o tempo, né, tempo difícil, né, ele diz, né, em que as pessoas estariam procurando para si homens que fizessem justamente isso, que eles fizessem cosquinha nas orelhas com que eles falassem, homens que dissessem não pode julgar, homens que dissessem o amor é a maior coisa que tem, ame o seu próximo, e esquecesse de te avisar que o fim dessa rua tinha uma ponte, mas ela caiu. Vocês sabiam que o R.R. Soares está entubado? Mesmo depois dele estar vendendo uma água milagrosa contra o Covid? Ele está, é claro, num super hospital, não sei qual, mas, né, com certeza, mas entubado. Eu observei, né, de uns tempos para cá, que quando diz que uma pessoa está entubada, o próximo passo é enterrada, né? A maioria, né?
Pouquíssimos a gente ouve falar que saiu da intubação e está se recuperando. A menos que seja muito rico, né? Que por algum motivo, né? As pessoas o tiram do respirador com vida. Mas tudo bem, eu não estou aqui para falar disso, porque isso é um plano do meu pai, do nosso pai, e eu não estou aqui para debater esse tipo de assunto. Mas é que infelizmente, né, a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente vai falando no correr dos anos, né, vai acontecendo. Quando eu disse pela primeira vez que a grande cidade de Apocalipse 18 era os Estados Unidos da América, teve gente que deu risada. Se você é um cara que não tem acesso à informação, se você é meio tapado, se você não procura saber das coisas, você talvez não saiba que o presidente dos Estados Unidos deu 90 dias para resolver uma questão que comprova que os americanos criaram lá em Wuhan, né? Wuhan. Essa peste que estão jogando aí em cima dos homens. Entendem? E o seu Bolsonaro? Será que ele está lá porque você votou nele ou será que ele está lá porque os Illuminatis quiseram colocá-lo? Vocês viram a matéria que saiu hoje? Uma entrevista com Jorge Soros? Não leram? É o que eu digo, né? Cego vai tateando até cair no buraco. Ele já disse que 2022, apesar que eu não acredito que nós nem cheguemos até lá, ele não vai ganhar, porque ele não é a pessoa que eles estão escolhendo. Ele ainda cita o Dória, aquele filho da... Sabe? Eu venho falando há algum tempo para a Eliane, porque eu sinceramente, é claro que eu preferi o Bolsonaro ao Nove Dedos. Mas, de uns tempos para cá, as omissões dele, né, ele só quer fazer... Né, acho que ele gostou de virar Deus, né? Mas assim, você não vê nada palpável. Tá, construiu, levou a água para os coitadinhos lá do Ceará. Uma obra que faltava terminar apenas, né? Nunca se esqueçam disso. Está fazendo a ferrovia com quem? Com os chineses. Observem que agora, né, vai ter uma alta de alimentos a partir de amanhã. E ele simplesmente se eximiu. Eu não vou me meter nisso. Que raio de protetor do povo é esse homem? Eu espero que mais gente esteja com a ficha caindo, tá? E hoje eu li uma entrevista com o Jorge Soros, que ele diz abertamente que ele foi colocado ali para ser diferente. Mas que já cumpriu seu papel. E que em 2022, eles já tinham até pensado no Dória. É que acho que eles viram, né, que se o Dória sair na rua ele vai morrer. E que agora já tem um novo nome para colocar como presidente do Brasil.
Vocês acham que ele não sabe disso? Bom, eu não estou aqui para defender ou bater no presidente, né? Embora ultimamente eu tenho tido muitas questões, né, que eu vejo que ele realmente não é o que ele demonstra. Mas, sabe, o problema dele é o pai que vai pisar na cabeça dele, não eu. Eu já não confio em nenhum deles, ninguém. Aliás, isso a palavra nos diz desde lá do início, né? Maldito o homem que faz o seu braço, né? O nosso estudo de hoje ele vai ser assim um pouco agressivo, né, em relação, não que eu vá xingar, que eu vá bababá, não. Eu vou ser muito tranquilo, porque eu estou com o saco cheio de brigar por vocês e na hora do vamos ver vocês saem tudo correndo. Então, nós vamos falar sobre justamente. No outro nós falamos quem eram os dois povos que se separaram. Hoje nós vamos falar quem é os dois povos que vão se tornar novamente um. Ok? Se você achar que está errado, se você achar que isso é bobeira, faz assim. Vai lá, toma sua vacininha e não enche o saco. Que em breve você não vai mais estar falando nada. Uma coisa? Para aliviar, assim. Um toque feminino, né? Para não ficar dando murro na cara desses idiotas. Ah, não, como você já disse, né, a gente está cansado de ficar dizendo que vocês não acreditam, vocês não querem, vocês não estão nem aí, e não está mesmo, né? Então, a gente só vai passar o que tiver que ser passado mesmo. E que vão se fuder no fim, E o pessoal continua se vacinando e correndo atrás da vacina, e não adianta. Aí se fala, conspiração, a gente vê o tempo todo. Mesmo os mundanos, entre eles, aqueles que sabem que a vacina é ruim e os que estão querendo a vacina, não adianta falar, né? Outro dia eu vi vagamente, assim, rapidamente, eu não sei nem onde foi, que na Inglaterra, no jornal, né, um noticiário lá, eles puseram uma pergunta: será que já está na hora de você se separar dos seus amigos que não se vacinaram? Então, assim, o mundo já está polarizado, eles ainda jogam uma questão. Então, assim, só querem envenenar mesmo. Então, quem está se envenenando, se deixando, né, engolindo o veneno, literalmente, e como é que fala? Que não é real, né, e não literalmente, né, que é a mente, envenenando a mente das pessoas, e tá todo mundo engolindo. Então, fazer o que, né? Deixa cumprir. Eu quero ver. Com esses 3.900 e-mails que receberam aqui, que conseguiram, né, achar, algum hacker, é claro, que comprova que até o dono do Facebook tá no meio dessa merda. Ah, mas isso eu amei. Sabe, desde que esse cara, sabe, quem que ele pensa que é? Vai sentar. Eu não sei se eu tenho mais bronca desse cara ou dos Illuminati. Porque os Illuminati estão cumprindo, né? Agora ele se ofereceu para ajudar. É um filho da mãe, né?
Ou seja, ele quer uma boquinha, né, para ver se ele continua vivo, mesmo após a morte de 2/3 da humanidade. Imagina, né, que mundo bonito que vai ficar, né? Zuckerman lá, aqui Dória, só vai ter viado, né? Mas vamos em frente. Mas é como a minha esposa disse, realmente é de encher o saco. Aí você conversa com algumas pessoas que estão mais por dentro do assunto, pessoas que você estima, pessoas que você vem há anos tentando mostrar a realidade, e de repente eu percebo que no fim eu ainda vou ter que arrumar um jeito do que fazer com essas pessoas. Porque elas não sabem o que fazer por elas próprias. Sendo que, assim como diz Shaul, nunca deixei de vos dizer tudo o que o Pai me disse. Vamos lá. Observem bem, principalmente para você que segue gente como Malafaia, gente como R.R. Soares, Bispo Macedo, Zezinho da Assembleia de Deus, qualquer idiota da Maranata, e assim por diante, né? Ou qualquer outro Zezinho que esteja por aí, que achou que, né, dá dinheiro, então pôs uma plaquinha na casa dele e montou uma igreja. O que vocês aprenderam até hoje? Que quando Shaul, aquele que vocês dizem que é contra a lei, né? Quando ele diz dos dois povos fará um, vocês acham que vocês infiéis, que vocês avarentos, que vocês idólatras vão estar se unindo ao nosso povo? Vocês têm que estudar. Vocês não estudam porque vocês devem perceber que vocês vão chorar no fim, né? Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar o estudo. Eu acho que eu já fiz um desabafo, mas esse desabafo está muito fraco ainda. Eu quero desabafar quando começar a zona mesmo. Então escutem bem, o judaísmo messiânico, que não existe, é um absurdo. É o casamento do judaísmo de palavra, de... como é que fala? De... oral, isso aqui? Mas tem o nome, é de tradições. Né? Se unindo a um Jesus Cristo criado por Roma, que também é uma religião, a católica apostólica romana, que é um monte de tradições, mentiras, etc., assim como o judaísmo. Então imagina você dizer para alguém, eu sou judeu messiânico. Eu vou dar risada, eu falo, ainda bem que não existe inferno. E os ortodoxos, né, eles precisam acabar com os temores, né, do passado e reconhecer o amanhecer de um novo dia,
no qual Yahushua, seja lá qual for o nome que ele virá, mostrará claramente que os efraimitas se ajuntarão à casa de Ahudá, Levi e Benjamim. Porque quando a gente fala efraimita, vocês acham que nós estamos falando que é uma tribo da qual nós fazemos parte? Não. Efraimitas é o nome de 10 tribos e meias. Assim como Yahudá não é o nome das 3 tribos. Ali tem Yahudá, ali tem Benjamim e ali tem Levi. E com essa junção eles se tornarão novamente um só povo. O que na palavra dos pais está escrito, né? Que é Israel de Deus. Ou seja, o Yashuru de Yahu. Eu vi uma matéria hoje, né, que diz assim: em qual mapa, em qual passagem bíblica verdadeira está escrito que aquela terra que foi dada aos nossos antepassados há muito, né, se chamava Israel? Vocês nunca leram que, por exemplo, David, numa guerra, né, de tomar as terras, que o pai mandou matar todas as nações daquela terra, ele derrotou algo que era assim quase impossível, né, que era a fortaleza de Jerusalém, onde nada menos nada mais quem morava ali, né, eram os filisteus. Sabe quem são os filisteus hoje? Os palestinos. É claro, né? Seria a mesma coisa do que eu querer que os Estados Unidos devolvessem certas terras que ele ganhou em guerra, querer que Pedro Álvares Cabral devolvesse o Brasil para o Brasil. Enfim, nós sabemos que não é assim que funciona, mas entendam, Israel foi fundada da noite para o dia, para dar uma de que era a profecia acontecendo, pelas Nações Unidas, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio de toda a Europa, com o apoio de um monte de gente. E o último a assinar foi o presidente dos Estados Unidos, que assinou à 00:05. E no dia seguinte o povo começou a correr para lá. Como você se sentiria se amanhã dissesse que essa terra aqui do Brasil é só de índio? E de repente nós tivéssemos que sair correndo das nossas casas, das nossas cidades, dos nossos bairros, porque os índios não tomam conta. Apesar que eu preferiria, né, que os índios tomassem conta do que os americanos, por exemplo. Minha gatinha aqui. Vem aqui, Paulo. Vem aqui. Então vejam. Vocês estão entendendo? Eu estava falando para a Eliane, vem. Pai te ajuda. Vem. Olha ela aqui, ó, que bonitinha. Aí, ó. Olha lá você. Né? Eu estava comentando com a Eliane que eu vou criar tipo uma enquete com 4 perguntas a você. Porque aí eu já vou ficar sabendo com quem eu não devo perder tempo.
Então, o Yashuru de Arro é o povo de Arro, é a nação semita. Que foi usurpada, sabe, pelo papado, pela religião católica, por esses vagabundos que existem por aí, que ficam adorando imagem, mesmo sendo que carrega embaixo do braço o livro que está escrito que quem adorar uma imagem não entrará no reino. E vocês acham que eles têm chance de estar juntos com a Nação Kadosh? Quando eu falo Nação Kadosh, eu não estou falando de... Eu não estou falando de Jerusalém, eu não estou falando dos sinoístas, dos políticos, dos que se vendem. Eu estou falando do povo Kadosh. Será que algum semita de verdade ia querer ter como companheiro o adorador da estátua de Jesus Cristo? Foi muito deturpado, né? Tudo. Isso não é novidade para ninguém, mas tem aqueles que insistem em manter esse erro, mesmo ouvindo todos os dias, lendo na palavra, eles inventam interpretações mil para poder dizer que não é bem assim, né? E continuam insistindo nessa história. Talvez seja como criaram a alma imortal, para poder confortar um pouco o coração, de saber, para não ter que encarar que eles vão morrer e vão permanecer no pó da terra. E assim é com a questão da nação santa, nação escolhida. Eles não se conformam que o Pai escolheu uma nação e quem vai prevalecer é essa nação. O resto é o resto. O resto é só para que o plano se desenrolasse, entende? Tá? Então, assim, independente, né, do que eu creia, isso é o que está nesse livro. Não adianta você dizer, não, eu creio vou usar a palavra que vocês dizem, né? O Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, né? E simplesmente inventar essa historinha aí em cima desse livro, deturpando, enrolando as pessoas com essa história de igreja que tomou lugar porque o povo era pecador. Como se o nosso Criador fosse mentiroso, né? Como você. Porque se for para comparar, bem se diz o ditado, que o ser humano ele julga o outro de acordo com o que ele é. Vocês não têm o mínimo temor de chamar o nosso Criador de mentiroso. Porque quando vocês dizem que inventa essas interpretações absurdas em cima disso, em cima da Escritura, vocês estão chamando ele de mentiroso, né? É como quem fala que segue, sei lá, alguma outra crença, mas não sabe nem o que diz, né? Só ouviu falar e crê em coisas exatamente opostas, né? Tem gente que acredita em assombração, em um monte de coisas e se diz católico também, mas o catolicismo é contra a Umbanda, contra todas essas crenças aí de africanas que veio da África. Não estou aqui criticando se é bom ou se é ruim, tá? Religião nenhuma presta, eu não estou a favor dessa ou daquela, eu estou dizendo que são coisas opostas, né? Vai falar com a minha mãe, por exemplo, ela é católica, que para ela fazer um trabalho, ir numa cartomante, uma coisa desse tipo. Ou ir na encruzilhada. Fazer um despacho. Né? Ela vai ficar horrorizada. Ela é católica de rezar terço, dia e noite, fazer novena e não sei o quê. Então, assim, não adianta vocês quererem colocar coisas
na escritura para poder salvar o lado de vocês. Tá salvando nada. Ninguém salva nada. Os últimos dias serão difíceis de manejar, porque existirão mais homens amantes de si mesmos do que amantes de alma. Os homens procurarão para si mesmos doutores que digam coisas que façam cócegas em suas orelhas. Ou seja, eles vão procurar aqueles idiotas que chegam, põem a mão na cabecinha e dizem: meu filho, você está salvo. Deixa a carteira. Sabe? E é o que nós estamos vivendo há muitos anos. Eu só fui perceber desse tipo de assunto depois dos 30, porque foi quando eu me preocupei com esse tipo de assunto. Mas nada, já são 37 anos, né? Então, meus irmãos, sabe, eu vejo gente que eu respondi perguntas, que eu de alguma forma tentei ajudá-los a entender, né? Eu sei que não sou eu, é o Pai, mas o Pai me pôs numa posição de trazer as respostas até eles. Me dizendo asneiras, entendeu? Hoje eu conversava com um amigo, eu até virei para ele, né? Não porém, eu falei, putz, me deu vontade de jogar o telefone fora. Sabe, de ver que aquilo que eu digo, né, que é a operação do erro cega, bom, então observe, por enquanto o que está acontecendo é que, como existe uma grande gama de pessoas, uma grande parte da humanidade que sonharia em ser judeu, não sei porquê, mas, né? Então, como eles veem que para ser um ortodoxo, ou você é da tribo de Arudá, de Benjamim, ou um levita, e eles não aceitam. Veja que quando houve aquela divisão do caraísmo, eles se separaram de vez. E foi quando, em 1890 e pouco, então os ortodoxos começaram a usar o quipazinho do Papa para se diferenciar dos caraítas. Você não sabia? Para você ter uma ideia, até metade do século XX, a grande maioria dos judeus espalhados pelo mundo ainda não utilizavam o kippah, porque eles achavam uma afronta. Eu nem vou oferecer a apostila, porque eu sei que vocês não estão nem aí. Vocês querem ler aquilo que vocês querem ler. Ou seja, aquilo que não leva a nada, aquilo que te leva a ter mais certeza no erro que você comete todos os dias. Mas eu tenho esse estudo. Observe, então, essas pessoas que não conseguem, nem gastando fortunas, serem aceitos pelos ortodoxos, o que eles fazem? Eles começam a seguir falsos rabinos, falsos moré, falsos rosh, e viram judeus messiânicos, ou Yarudi messiânicos. E fazem o quê? Eles acabam aceitando o Cristo, o Jesus Cristo, o da Mãe Virgem, do cristianismo imposto pelo papado, apoiado por Constantino em 355 da Era Comum.
e com todos aqueles dogmas pagãos, né, que criaram para esse Jesus Cristo, que na verdade não criaram nada, né? Eles pegaram a vida de Mitre e passaram para Jesus Cristo. Era a crença anterior deles, né? Era o que eles criam realmente, aí eles só botaram uma roupagenzinha e disse que era o personagem O judeu escrito de Nazaré. na Torá não, nas escrituras, né? Então, É complicado. E já os adeptos do judaísmo ortodoxo, né, só conseguirão amolecer seus corações quando identificarem seus irmãos efraimitas. E assim poderão entender que Yahushua é mesmo Hamashia, o ungido de Ashuru, do povo todo. Pois o reconhecimento desse irmão Efraim, que são 10 tribos e meia, que está oculto aí pelo mundo inteiro, é o que de Sião, né, como está escrito, né, está oculto sobre o mundo inteiro, tornará possível não só a remissão dos chamados e escolhidos de todo Yashuru, porque também serão chamados dentre os Yarudi, dentre os Beamitas, dentre os Levitas, para compor a nação como um todo, como era no tempo de David. Vejam bem, lê pra gente aqui o que está escrito aqui. Não sei se eu coloquei aqui o versículo, né? Aqui, ó, Romanos 11, 26. e assim todo Yashuru será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacove as impiedades. Palavras de Shaul, aquele que é contra a lei. Então observe como também, né, um desenvolvimento rápido, né, da noite para o dia, pode-se dizer, desse movimento, né, que até mais ou menos o século XIX para o século XX, ele se aparenta meio assim acanhado, ganhando força a partir do ano 2000 e pouco, e crescendo a cada momento em nossos dias. Observe, como eu já disse, esse estudo eu escrevi, terminei de escrevê-lo em 6 anos. Eu não me lembro quando eu terminei. Hoje, folheando, eu vi que a segunda edição eu terminei em 2019. Essa que eu estou aqui estudando com vocês. Então vamos supor, né, 2019 menos 6, que não foi assim, porque ficou muito tempo, né, a primeira edição, mas já seriam 2013. Mas como não foi assim, eu me lembro que eu ainda morava em São Paulo. Não, passou muito tempo até que você resolveu fazer uma segunda edição. Passou, né? Passou. Eu não sei quanto tempo, porque eu realmente não me importo com isso. O que eu me importo é que o Pai me dê a vontade, o Pai me dê a sabedoria, o Pai me dê a força e o Pai me dê a realidade, para que eu possa escrever, para que eu possa transmitir a você. Então, vejam bem, mesmo hoje,
Olha que interessante, eu entrei em 2012 no Facebook. Quando você falava em Efraimita, grande parte daqueles que se diziam estudantes da Torá sabiam o que se falava. Hoje você diz Boker Tov e 90% das pessoas que recebem dizem: o que é isso? Então, na verdade, houve, né, vamos dizer assim, um aquecimento e depois um esfriamento. Eu espero que essas pessoas que não estão mais presentes, não estão mais falando da verdade, elas simplesmente tenham se enchido o saco e se afastaram. Que é o que vai acontecer comigo e com a minha esposa logo logo. Entende? Agora, se não for isso, eu começo a entender melhor ainda, né, quando o Mashiach fala, assim como nos tempos de Noé. Né? Se davam em casamento, comiam e bebiam, até que veio a chuva, inundou tudo. Noé entrou, fechou a arca e 8 pessoas, 8 vidas foram deixadas. Permaneceram. O resto foi tudo arrebatado. Levado. Vocês entendem? Então, como nós estamos vendo, né, que hoje o joio está cada dia rareando também. Porque você não pode chamar um idiota que vem e te diz que o nome do Salvador e Deus é Yahushua, né? Ou Yeshua, ou Yahu, ou seja lá o que você quiser falar. Esse cara aí, ele é um idiota que é um remanescente da burrice, não um remanescente do povo. Não, o que eu posso falar? Então vejam bem, hoje o joio se mostra falando besteira e é cortado. Não só por aqueles que não são joio, como por aqueles que não são nada. Olha, eu até dou risada, porque o que eu tenho visto de pessoas serem apanhar na internet por ser joio, ou seja, por embaralhar tudo e não saber nada, o que significa que logo o trigo resplandecerá. Se você já ouviu alguma outra vez eu falando, você sabe que eu sempre falo disso, que é o momento em que iniciará a perseguição aos santos. Veja, não são aqueles que têm a auréola ou os santinhos das igrejas vão fugir, né, da pedestal onde eles estão lá em cima e vão sair correndo. Não. Tá? Vamos lá. Yeshayahu, que é Isaías, no capítulo 49, versículo 6, ele disse mais, tá, a respeito disso que eu estou falando. Por favor. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacobe, e tornares a trazer os preservados de Ashuru. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Como é que você entende esse texto? Que você é salvo. Você aceitou Jesus Cristo. Ou você não assistiu
os outros capítulos gravados anteriormente. Para onde foram os efraimitas? Não foram até as extremidades da terra? Eu acho que de todos os povos, o que tem mais descendência nessa terra são os efraimitas. Entendem? Agora, os descendentes dos efraimitas, com certeza, eles são idólatras, eles são pagãos, eles são ateus. Por quê? Porque eles foram assimilados e se deixaram assimilar, porque fazia parte do plano do Pai para que isso não viesse a impedir a proliferação da descendência de Abraão. É porque Yahudá, por mais que eles se espalharam também, mas eles chegam e se estabelecem como, e a repressão contra o povo sempre existiu, né? O antissemitismo sempre existiu, então pressiona eles, né? De certa forma, impedindo esse crescimento. Agora os efraimitas não, são as 10 tribos e meia. Eles foram julgados e esqueceram quem eram e se misturou. Por isso que tem tanta palavra, porque os gentios, é porque eles foram misturados com os gentios. Até então, né, até ser revelado isso, ninguém sabia dessa história, né? Que até os próprios Yahudim dizem que eles sumiram, né? Acabou. Aí já entra um pouco também de orgulho, né? De judeu, só temos nós. Mas de toda forma, né? Foi mais uma força para dizer que realmente, para ninguém se preocupar com isso. Você que só lê o Novo Testamento, sabe quem fala isso claramente, abertamente, e vocês não percebem? O inimigo da lei. Paulo, que vocês conhecem por apóstolo Paulo, na Igreja Católica São Paulo. Entendeu? Ele diz assim: mas vós que estáis entre os zambujeiros. Veja, ele não diz vós que sois os zambujeiros, porque os zambujeiros são gentios em geral. Vós que estáis entre os zambujeiros serão enxertados na videira. E ele diz para aqueles que se acham enxertados na videira, ou seja, os Yashuru do Sul, ele diz: se aqueles ramos foram cortados, presta atenção, ele diz para quem isso? Para o Yashuru do Sul. Se você não entendeu o que eu disse, tudo bem, eu não vou ficar bravo com você, porque isso não é algo que é entendível assim, simplesmente, tá? Olha, nós vamos ler aqui um texto, no versículo 5 de Isaías, né? Essa coisa que tem aqui, né, que nós acabamos de ler, que é no versículo 6, né? No 5 também tem algo assombroso, né, que nós vamos ler agora. Por favor, Eliane. E agora diz Yahweh, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Yahudá não se deixará juntar. Contudo, aos olhos de Yahweh serei glorificado, e o meu Ru será a minha força. Temos a aflição de que um dos motivos... Ah não, aqui já é a continuação, já não faz parte do texto. Então o que acontece?
Vocês queriam profecias que falassem de Yahushua? Tem um monte aí. Nenhuma que ele nasceria no primeiro século, se chamaria Jesus Cristo e que morreria para nos livrar dos pecados e nos salvar. Isso eu te garanto que não existe na palavra. Agora, profecias assim existem de monte. Aliás, sendo estas o motivo principal, né, dos eruditos ortodoxos não crerem no Mashiach. Como eu sempre digo, me mostra um texto no Taná que diga que o Mashiach iria nascer no primeiro século. Um texto, tá? Eu não estou aqui dizendo me mostre a sua tese com textos. Não. Um texto. E não me venha trazer tipo Isaías 7,14, tá? Porque eu vou dar risada na tua cara. Então se você quiser me mandar isso, leia primeiro o capítulo, tá? E entenda de quem está se falando ali. Também não me venha com nenhum texto dizendo que o Pai trouxe Jesus Cristo do Egito, onde ele praticava, tinha um balaíns, né? Tá? Então, nós temos a afirmação de que um dos motivos pelo qual Yahuwah enviou-nos a Yahushua, quando eu digo enviou-nos, eu não quero dizer que eu fui na igreja e disse eu aceito Jesus Cristo. Não, enviou-nos até Yahushua. Foi para que Jacob retornasse. Entendem? Mas só os Yehudim, casa de Yehudá, aliás, não só os Yehudim, casa de Yehudá, mas também Jacob. Olha, esse versículo, né, é até mais profundo, posto que profetiza, né, que o Mashiach levantará as tribos de Ashurum. E levantar na palavra significa fazer com que volte a aparecer ou restaurar de novo a um estado reconhecível. Por exemplo, todo mundo fala, não, porque está escrito que Yahushua iria restaurar o tabernáculo caído de David. O que é o tabernáculo caído de David? Por favor, me diga. Você sabe? Você sabia que o único rei dos poucos, né, que houveram em Ashuru enquanto ela era uma só, que reinou sobre todas as tribos e teve a bênção de todas as tribos e todo mundo gostou, foi David? Que após ele, até o ponto de se dividir em duas nações. Então, levantar o tabernáculo que está caído de David significa reunir todas as tribos novamente sob o governo de Yahushua HaMashiach, que é o milênio, que muita gente fala a respeito, mas ninguém sabe o que é. Onde haverá a regeneração de todas as coisas, não é isso? Então, meus irmãos, isso significa levantar. Quando eu digo a um estado reconhecível, nós voltamos naquela historinha que nós falamos outro dia, eu e minha esposa, que era a respeito de Yosef, no Egito. Eles não reconheceram. Hoje eles não nos reconhecem. Por quê?
Porque nós não acreditamos no espiritismo, nós não acreditamos no Kabbalah, nós não acreditamos num monte de porcaria que eles usam. Entendem? Mas se eles fossem pessoas que realmente estivessem, não com o coração endurecido, eles iam perceber que muitos de nós praticam de forma muito mais correta o que eles deveriam estar ensinando. Então, né, e a Ushua, ele voltará a fazer com que a plena existência, né, de todo esse povo ocorra, restabelecendo, né, as partes isoladas. Que parte ou partes de Ashuru experimentaram o esplendor davídico, né, como eu acabei de falar, e converteram-se nas mais isoladas? A única resposta aqui é o Yashuru do Norte, Efraim. Quer ver? Vamos ver de novo o que Isaías nos diz. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, 12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Ashuru e os dispersos de Arudá, congregará desde os confins da terra. É difícil. Aqui deixa bem clara a situação de cada um, né? Os desterrados de Ashuru e os dispersos de Arudá. Né? Por que desterrados? Porque eles foram jogados fora para poder se cumprir o que foi prometido a Abraão, a multiplicidade do povo, por intermédio do quê? Do sangue, do sêmen, e que eles não tivessem problema, né? Por exemplo, como teve os Zerudi, de a cada época serem todos quase mortos, né? E de continuar até hoje, né? Os caras querem matá-los de qualquer jeito. Ainda mais depois que virou política, né? Então isso, né, confirma que, embora Yahudá estivesse simplesmente disperso, foi o Yashuru de Efraim, né, do norte, que se converteu em uma parte desolada, né, ou os desditosos de Ashuru. Leiam a Ramós. É ele, né, que casa com a prostituta? Não. Quem é? Agora esqueci. Bom, Oséias. Leia a história do rei e profeta Hoshea. Então, quer ver? Outra vez, vamos continuar aqui em Isaías. Agora 11:10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada. Tá, cortou ali? Pelos gentios. E o lugar do seu repouso será glorioso. Que gentil que vai buscar isso? Os gentios que eu conheço, ou seja, aqueles que não são efraimitas, nem são Yarudi, o que eles querem é transformar aquele pedaço de terra em patrimônio da humanidade.
Em alguma parte aqui, alguma pastinha do meu computador, eu tenho de uma reunião da ONU que se realizou mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, o mapa daquela região. Onde o que erroneamente eles chamam de Israel está no mapa, está na cor verde. Aí tem, né, as corzinhas de cada parte. E a cor verde significa patrimônio da humanidade. Percebe? Então, aqui está afirmando que o Mashiach é a raiz de Jessé. Quem é Jessé? É o pai de David, que levará a cabo essa reunificação de ambos os dispersos, quer dizer, o Yashuru de Arudá, da tribo de Judá, Benjamim e Levi, e o Yashuru, né? E o Yashuru, onde é que está aqui? O Yashuru descartado, né? Que é o Efraim. E Yahushua observou a diferença entre as duas casas que foram exiladas, em duas direções diferentes, porque uma saiu sendo Yashuru, já do norte saiu sendo desterrada. E eles não estavam nem aí. Eles queriam era viver, comer, beber, crescer, multiplicar, porque assim está no plano do Pai. Então, por isso que eles foram, né, vamos dizer assim, exilados, né, em duas direções diferentes. E isso ocorreu por um lapso de 200 anos entre as dispersões. Entende? Por que nós hoje não podemos trazer, também fazê-lo? Ou seja, nos reunirmos novamente? Se a Yahushua não estivesse reunindo ambas as casas das duas diásporas, então ele seria um falso Mashiach. Mas naturalmente sabemos que ele é o Mashiach, não o Cristo mitraico. E portanto está realizando o retorno, ou aliar, né, como se fala, de ambas as casas. Explica isso de uma forma talvez mais. O povo está sendo chamado. E a gente, porque assim, os Yahudi, eles não aceitam o Mashiach, né? Para eles, ele ainda está por vir. Ele nunca nasceu aqui na Terra, esse que é prometido, conforme essas profecias. Então, ele não existe ainda. Ele vai ser levantado aí a qualquer momento. Eles já estão lá construindo o terceiro templo e dizendo que é para ele, tá? E eles dizem também que já está aí, mas assim que for o momento, o Pai vai botar ele em evidência, né? Como sendo, disseram primeiro que era o Trump, mas depois o Trump foi para uma outra situação. Aí tirou Jerusalém, capital deles. E assim vai, né? Mas o que o Pai tem feito é levantado esse povo, chamando, né? E todo mundo que é chamado, todos os que são chamados, caminham, começam a buscar pelas antigas veredas e, junto com a busca das antigas veredas, reconhece o Mashiach como ungido de Yahweh, né? Como sendo aquele que Yahweh enviou, no sentido de ele nasceu aqui, né? E restabeleceu o pacto derramando o seu sangue, né? E
E a partir daí, todo aquele que crê no Mashiach está sendo ajuntado pelo Mashiach, né? É isso. No Mashiach, meus irmãos, não confundam. Não é o Jesus Cristo, nascido da Virgem, o Salvador. Ele não é Salvador. Ele restabelece o pacto. Ele, como ele diz, eu vim senão pelas ovelhas perdidas, né? Então ele veio buscar as perdidas desta forma, revalidando o pacto que foi feito. Por isso que esse livro chama O Pacto, né? Ele demonstra como funciona esse pacto e de que forma ele está valendo, né? Ele fez com que o pacto entre o Pai e os homens voltasse a valer, porque os homens, as pessoas, né, o povo quebrou o pacto lá atrás. Então nunca cumpriram, né, na verdade. Dificilmente eles cumpriam alguma coisa, né? Então foi quebrado esse pacto, essa aliança. Então a aliança está sendo restabelecida, foi restabelecida com a morte dele, e agora todo que é chamado tem ele como exemplo e crê que ele já nasceu e que ele retornará aqui, que agora ele está na eternidade, né, ao lado do Pai, e que ele retornará para ser o governo de 1000 anos. Tá? É como eu sempre digo, né? Ele não retornará, ele virá. Nisso eu concordo com os judeus. Porque na primeira vez ele não veio de lugar nenhum. Não, aqui retornar é porque ele foi, né, para a eternidade. Foi numas, porque a eternidade está aqui em volta. É como se fosse, para quem gosta aí desses papos de dimensões, é como se fosse uma dimensão, mas ao mesmo tempo está aqui, né? No mesmo espaço e tempo, algo assim. Eu não entendo muito bem desse assunto, mas é algo assim. Então por isso que o Pai vê tudo, o futuro, o presente, o passado, como um instante apenas, né? Porque para ele, na eternidade, não existe esse tempo aqui que passa pra gente, é diferente. Aliás, saiu da Terra, o tempo, se existisse, já não seria mais o nosso. Não é mais o mesmo, é diferente em outros planetas, já foi confirmado isso, né? Então, essa questão dele foi e voltou, né? Então essa questão assim, quando eu digo que ele virá ou retornará, é porque ele já foi, né? Ele está na eternidade, então ele vai sair da eternidade e vai governar aqui na Terra, algo assim. Tá? Não é que ele vem do céu ou de qualquer outro... Do céu, ótimo. Vamos ver o que diz aqui Isaías ainda, né? No capítulo 49, versículo 6. De novo? Pouco é que sejas o meu povo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Ashuru. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Sim, de novo. Porque... Eu pensei que você tinha se enganado e voltado. Não. É que na verdade é para dar mais ênfase. Ele repete, né? Observe que o princípio, né, desses versículos, que eu digo fortes, né, nos recorda que o Todo-Poderoso, Yahweh, é tão onipotente que o que nós consideramos vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, o que nós considerávamos, né, ou consideramos um plano ou um trabalho impossível, é um assunto ligeiro e perfeitamente realizável no âmbito da eternidade do Mashiach ressuscitado e glorificado da forma como ele mesmo pede, assim como ele tinha essa glória antes da criação, que foi quando Yahweh começou a planejar a criação. Ou vocês acham que Yahweh
Ah, vou fazer isso também, vou fazer aquilo também. Não. Tudo foi premeditado, tudo foi escrito. Eu estar aqui hoje com minha esposa falando com você é porque isso fazia parte. Senão não estaria. Aliás, eu quase não estive. Porque eu ando cansado demais. Né? Bom, então observe, meus irmãos, se Hamashi está irradiando as boas novas do reino por toda a face da terra e está reunindo toda a humanidade nesses últimos dias na colheita global entre as nações, veja bem, 12 efraimitas em diáspora. Nunca confunda, gente, dizer o que, né, mas retirando, né, os chamados e escolhidos por Yahweh. Lembra que ele falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me comissionou não o enviar. Então, quando Yahweh chama alguém, seja para ser chamado apenas, ou seja para ser chamado de eleito, eles vão até Hamashiach. E a partir dali, ele retira os chamados escolhidos da Babilônia das religiões. Né? Isso está num livro que eu não boto muita fé, mas que está lá e que nos ajuda aqui para a gente poder fazer você entender um pouquinho mais disso. Em Guiliana, né? No Revelação, Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Isso é um chamado, não é? Ou como você encara isso? Eu não sei, eu fico olhando esse monte de crente, esse monte de hinduísta, esse monte de judeu, esse monte de, enfim, esse monte de gente que é idólatra e religioso, e fico pensando, como será que eles encaram isso? Sai dela, povo meu, para que seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai da onde? Das religiões. O que você está fazendo ainda indo a uma religião? Ou a um prédio onde tem um cara lá dentro que te extorce? Ou endossando as crenças delas, mesmo deixando de ir no templo. Agora pegou essa, né? Os desigrejados. Eles continuam pregando a mesma ladainha que os papas, né, criaram. A única coisa que eles falam é que porque fomos enganados com o dízimo. Aí eles são contra, porque vai pôr a mão no bolso deles. Mas o resto tá tudo igual. Acho que o dízimo era a menor coisa lá, né? De errado. Sim, porque o dízimo, na verdade, embora a gente não pratique hoje, porque não existe o sacerdócio levita, não tem pecado nenhum você tirar 10% do que você ganha e auxiliar. E auxiliar, né, a obra, mas... E o restante todo, né? Eles só jogam pedra nisso, né? Agora, na Trindade, no inferno, na alma imortal, na Maria Virgem, aí eles engolem tudo. Até no próprio Jesus Cristo mitraico, né? Como é que pode, né? Eu sei como que pode. Nós operação sabemos. do erro. Né? Sabemos como pode. Observe aqui também esse texto, é bastante interessante, né? Em Apocalipse 7, 9, que nos diz assim, aqui ele
Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante Hamashia, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui é interessante vocês até abrirem nesse capítulo, que vocês vão ver que essa falácia, né, de dizer que existem 12 tribos de Ashuru faz com que haja uma confusão muito grande, né, até o versículo 1 a 8, onde demonstra que 144 mil foram salvos, ou são pessoas que já estão libertas, são pessoas que nunca traíram com mulher. E quando na Bíblia diz trair com mulher, né, no caso a Yahweh, que é o marido, eles querem dizer que eles não tiveram nenhuma outra religião, eles foram fiéis àquilo, tá? E lá fala, né, das tribos, e tem 12 tribos, onde você não encontra Efraim. Poxa, é estranho, né? Porque se Efraim é o primogênito, por que não se encontra ele? Entende? Se você parar no versículo 8, você vai ter a impressão de que Efraim nem existe. Mas como nós dissemos aqui o tempo todo, Efraim é o nome de uma tribo, mas que acabou se tornando o nome simbolizando 10 tribos e meia. E aqui, conforme a Eliane leu, depois dessas coisas olhei, depois de quais coisas? Depois de ter visto 144 mil, 12 mil de cada tribo, contando com 12 tribos. Ok? E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. O que foi dito a Abraão? Que a descendência dele seria como a areia do mar. Incontável. De todas as nações. Isso não significa se você é japonês, se você é alemão, se você é grego, mas se você crê no Mitra, você não faz parte. De todas as nações para onde foram levados aquelas tribos que tinham, né, como nome Efraim. Além de existir um Efraim, ok? Vocês veem que lá se encontra José e Manassés. Então as pessoas lêem aquilo, acho que são 12 tribos. E quem são esses? De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante Hamashia, trajando vestes brancas, o que significa que eram pessoas kadosh, e com palmas nas suas mãos. Vocês sabiam que, por exemplo, Yosef, porque ele era o pai de Efraim e Manassés, que foi adotado pelo avô, né, Jacob, quando houve a divisão das terras, a tribo de Yosef não ficou com nenhum pedaço, porque foi dividida entre Efraim e Manassés. Entende? Então, quando as pessoas vão deturpar a palavra, eles deviam ter um pouquinho mais mas infelizmente, né, o pai colocou gente burra, né, para fazer isso, porque será gente que vai sofrer por isso. Então, imagine, existem milhares, até possivelmente milhões de descendentes de Yosef e de Efraim.
que estão retornando às antigas veredas. Observe aqui, é o que nós vemos nesse texto. Eu não vou citar que possa ser Irmial, mas leia para nós, Eliane. Assim diz Iarro: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para os vossos corpos. E os perdidos e não achados dizem: não andaremos nele. Não chamados. Não chamados. Não andaremos nele. Quanta gente você conhece, se você é um que pratica, né, a palavra, se você está voltando para as antigas veredas e você sabe que as leis são boas e não más, como disse Shaul, a lei é boa, faz bem, não é pesada, e só ajuda, né, e é santa. Quantos de vocês aí eu não encontro que me diz, não andaremos nele? Não vou seguir, como é que é? Não vou ser seu discípulo. Eles acham que a gente ensina as coisas e se eles acatarem isso como certo e começar a praticar, eles estão seguindo a gente. A ignorância é tanta, né? Porque o texto, por exemplo, se cita um texto desse aqui, não fui eu nem o Sérgio que escrevemos ele, né, gente? E vejam bem, meus irmãos, agora que nós estamos próximos, né, dos acontecimentos piores, aqueles que nunca ocorreram e jamais ocorrerão, a grande maioria das pessoas que me questionam, que conversam comigo, que estudam comigo, a pergunta agora é: então, Sérgio, o que nós vamos fazer então? Por causa desse negócio de passaporte verde, enfim. Agora, como eles viram que o Pai deu a eles entender, mas não deu a eles o fazer. Agora estão aí. Veja, lá em Irmial 6,16, né? Diz que em breve, né, estarão em companhia dos Yarudi, a tribo de Judá, a adorar eternamente o único Hu verdadeiro, Yahweh. E ao seu ungido, que eu não sei qual será o nome dele, né, quando ele vier governar, porque já não tem mais sentido chamar-se Yahushua, porque Yahushua, se você não sabe, significa Yahu, o Criador, salvará, né, ou salva. Olha só, vamos lá, vamos ler o que diz em Irmial, Jeremias 6,16. E ouvi toda criatura que está na eternidade, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, Yahweh, e ao seu Mashiach, Yahushua, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Que isso é repetido em Guilherme, Revelação, Apocalipse 5,13. Então observe, meus irmãos, nós não se pode, tá, ter um tikkun ha-olam, que significa em hebraico restauração do mundo global dos últimos tempos, sem que em alguma parte
nessa enorme, né, colheita global, nos encontremos e até tropecemos, né, em enormes quantidades de ovelhas perdidas. Percebem? Da casa do norte de Axuru, os salvos de todos os povos, nações e línguas, os da tribo de Efraim, ou das 10 tribos e meia que compõem o que nós chamamos de Efraim, que seria uma das tribos, que é a tribo do primogênito, tá? Isso seria uma impossibilidade a nível lógico, histórico, cultural, matemático e escritural. Pelo simples fato, né, de que o que uma religião, por exemplo, né, uma doutrina humana faz? Por que foi dito que Hamashi é a principal pedra da esquina? Eu sei que vocês repetem isso, mas vocês sabem por quê? Leia para nós ali o que Shaul fala na sua carta a Efésios, capítulo 2, versículo 20. E não com a nossa ou a declarada doutrina. Tá faltando alguma coisa? Tá sem sentido? Declaração. E não com a nossa ou a declaração doutrinal humana de uma organização ou denominação religiosa, seja qual for a forma que adote, seja da cristandade, seja messiânico, judaico ou ou de qualquer outra natureza pagã. Entendem? Observe que não restou nada. É claro que a gente sempre fala daqueles usurpadores, né, que utilizam da palavra, né, escrita pelo semita, né, levada a os seus profetas a escreverem o livro. Mas também vemos, né, que, por exemplo, os próprios homem-bomba, eles também têm isso. Agora estudem por que eles também têm isso. Você já parou para ler a história do porquê que eles se tornaram de um povo que tinha a lua como Deus, o sol como marido da lua era outro Deus, as estrelas eram filhas de Deus, de repente se tornaram seguidores do Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Eu não vou dizer por quê. Porque eu sei que a maioria não quer nem saber, e também sei que quem deve saber tem que ler. Então, se há a possibilidade de nós estarmos todos de acordo em que entre as nações do mundo, assim como aprendemos na palavra de Yahweh, na Bíblia, naquilo que você diz crer, encontra-se essa dispersão tanto do Yashuru de Arudá, sul, como do Yashuru de Efraim, norte. Então poderemos ter um terreno comum e uma visão comum que soa de maneira simultânea a do pulsar do coração do Pai. Desde a eternidade, por todo o seu Yashuru, seu povo. Então nós temos que entender que se nós, por causa da nossa estreita compreensão, não conseguimos identificar a esses Yashuru,
que não são da tribo de Yahudá, não podemos simplesmente promover a ideia de que tenham desaparecido da face da terra, como dizem os Zerudi. Nem tampouco negar, né, que eles estejam aparecendo semanalmente em suas congregações protestantes, católicas, romanas, e no meio daqueles que foi retirada a venda que os fazia acreditar na operação do eu. Pelo Espírito, o Espírito de Santidade, de Yahweh. E que também não são mais enganados pelos sinais e prodígios da mentira. Entende? Lê para nós aqui o que diz lá em 2 Tessalonicenses, né? 2, 9 ao 12. Cadê? Aqui. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para serem redimidos. Continua, né? Tá. A operação do... parece que está faltando. E por isso Yahweh lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Observe. Por não terem recebido o amor pela verdade, que é o que acontece com qualquer um que é religioso, ele prefere acreditar no que diz o pastor Eco, o que diz o... enfim, o pajé, né? Eu comparo tudo, sabe? É tudo farinha do mesmo saco, entendeu? O pastor, o padre, o papa. O papa ainda é uma farinha mais, né, nojenta ainda. E os próprios, né, rabinos. Observe, eles não receberam amor à verdade. Se eles não receberam esse amor, é porque não se tem como ter esse amor sem recebê-lo. E se nós não o recebermos, nós jamais teremos amor à verdade. Mas sim, como diz aqui no verso, antes teremos prazer na iniquidade. E veja, isso é uma realidade que já tentaram dizer que isso é sobre o anticristo. Ixi, tanta balela, entendeu? Mas vejam bem, quer você ou outros gostem ou não, ainda que alguns, quando a gente fala sobre isso, saem meneando a cabeça, de maneira coletiva, em desacordo doutrinal, se você abraça Yashuru, se você é membro de Yashuru, não fará com que desapareçam. Entendem? Vamos ler Jeremias 31, 9 e 10. Yahweh proclama que Efraim é seu filho e primogênito, e que ele voltará a reunir. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Yashuru, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra de Yahweh, ó nações, e anunciai-as nas ilhas longínquas, e dizei:
Aquele que espalhou a Yashuru o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Continua? Não. Percebe? Como é que é o negócio aí? O Yahushua é o primogênito do pai, que foi dado porque o pai ama o mundo. É isso aí que você quer? Então observe, é Yahushua o que está restaurando o reino a Yashuru. Pessoa a pessoa. Observe, a salvação é individual. E isso tudo só começa a ocorrer após o chamado de Yahweh. Entendem? E posteriormente, é claro, que vão se formar grandes massas de chamados. Esse processo de reunificação maciça efraimita se dá como resultado a formação da Assembleia Geral e a congregação dos primogênitos mencionados pelo Rabino Shaul. O cara que fundou aqui no Brasil a Igreja de Deus do Sétimo Dia e depois abandonou e fundou como é que chama lá? A Congregação Israelita, sei lá do que. Da Nova Aliança, né? Ele tinha, antes de mais nada, antes de ouvir falar na Igreja de Deus do Sétimo Dia, ele tinha uma igreja que se chamava Universal Assembleia e Reunião dos Primogênitos. Você vê, né? Que estão escritos: Yahu, juiz de todos, e as mentes dos justos aperfeiçoados. Então o que acontece? Tudo que nós estamos lendo aqui reconhece que assim, no Yashuru da Aliança Renovada pertenciam à linhagem de Efraim. O primogênito, e que portanto era uma congregação de primogênitos, note-se, na cortina, né, de fundo do tempo presente desse versículo. Esse é um processo contínuo na atualidade. Da mesma maneira que estava já acontecendo nos tempos de Shaul. Esse trabalho não poderia, e segue sem poder realizar-se, nenhum movimento, nenhum homem, por mais bem intencionado que sejam, seja Arudi da tribo de Judá, ou inclusive o sioníssimo gnóstico, chegando às multidões deístas. O sionismo é um movimento político, filosófico, místico que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Ashuru. A fonte disso está na Wikipédia. Posto que seja uma tarefa que só o Mashiach Yahushua pode e de fato está levando a cabo, ajudado por aqueles que o Pai escolhe para ajudá-lo, politicamente, apenas chegarão onde a profecia nos demonstra claramente, mas que eles endurecidos não é dado a ver. Ou seja, a última destruição de todo o Estado de Ashuru político, antes da vinda de Hamashiach Yahushua. Diga.
Bom, hoje parece que ficou mais explicadinho, né? Assim, de forma que eles possam entender. É que assim, à medida que vai aprofundando dentro do estudo, vai esclarecendo mais, né? Eu entendo que nós, qualquer coisa que você começa a ouvir, qualquer história, qualquer assunto, né? No princípio fica assim meio confuso, que a gente fala de coisas que, né, a pessoa talvez nunca tenha ouvido. E só à medida que vai aprofundando, né, as pessoas vão entendendo. Mas a reunião das duas casas, né, que foi o tema de hoje, de que forma isso está sendo feito. Então eu creio assim que deu para entender, né? Porque diferente disso, assim, quem tiver interesse realmente em compreender mais profundamente pode perguntar alguma coisa, tá, gente? Dentro dessa parte até aqui onde já foi explicado, pergunte que a gente vai estar explicando. Em particular, ou pelo Face ou pelo Zap, quem tem o Zap, tá? Porque assim, mais claro que isso, os textos são muito claros, né? E talvez é porque a pessoa está faltando alguma coisinha que ela não conhece da história, né? E precisa compreender. Porque o pacto, na verdade, é um resumo, né? Porque não tem como colocar... A Bíblia tem, né, 1000 e tantas páginas. Então a gente condensou a história... A gente não, o Sérgio, né, condensou a história dentro de 39 páginas. Para que vocês possam compreender. E ficar, né, mais assim resumido. Eu creio que à medida que for aprofundando, vocês vão entendendo melhor. Bom, minha gente, eu espero que eu consiga, né, mixar, montar, pôr no ar isso aqui até o Shabat, que ocorre na próxima terça ao pôr do sol até a quarta ao pôr do sol. Eu quero ver que frutos darão isso. Já não os frutos, né, aqueles que nós devemos cultivar, que são os frutos do Espírito. Mas frutos no sentido de quem vai entender isso. Que a Helena falou, está mais claro agora, é claro. Nós já estudamos isso com centenas de pessoas. Hoje falamos ponto a ponto. Agora, e você? Você parou para ouvir? Você deu valor ao que estava sendo dito ou você achou que nós dois somos xarope? Lembre-se. Se você realmente é uma pessoa que foi chamada, isso deveria lhe interessar. Mas se você não foi, muda de canal. Entendeu? Porque aqui você só vai encontrar esse tipo de assunto, tentando acordar os que dormem. E metendo o pau naqueles que acham que estão acordados cometendo iniquidade. Eu não sou bravo nem mal, sabe, gente? Mas todo aquele que não for escolhido, todo aquele que não estiver na guerra do Armagedon juntamente com Mashiach, eu nem vou lembrar que existiu. Mesmo que o Pai assim não o faça. Porque hoje eu já estou esquecendo de muita gente. Porque a cada dia que a gente enxerga um pouquinho mais, a gente observa que essas pessoas não merecem
a nossa preocupação. Eu me despeço, agradeço a quem ficou até o fim. Fica mais um pouquinho para você ver que existe a possibilidade de você ter nas suas mãos esse livro, pelo valor irrisível de R$50. Um trabalho aí de pelo menos 15, 16 anos. Nem sei. Se achar que não quer o livro, se você for adepto da CCB, não me perturbe também. Cai fora. Eu desejo Shalom e Lalatov, ou seja, paz e boa noite para o meu povo, para aqueles que fazem parte do meu povo. E dane-se o resto. Se eles pedem, meu amor, fala suas últimas palavras, eu acabei falando dessa vez antes que você, para mim não ficar ruim. Eu vou me despedir também e acho que já tem bastante coisa aí para vocês refletirem e procurar compreender, né? As pessoas que têm acompanhado mais assiduamente, né, o canal e os vídeos, é desses que eu falo, tá, gente? Que é pessoas que levam a sério, que são muito pouquinhas, começam, mas daqui a pouco eles já abandonam mesmo também, no meio do caminho. Mas por enquanto ainda tem, né? Alguns que olham, que acompanham, raramente curtem, né? Porque talvez não tá entendendo nada ainda, mas que estão sempre aí, né? Então eu desejo uma boa noite a todos, shalom e até a próxima. Shalom.